E eis que agora o governo federal ele está querendo criar soluções para fazer o rastreio de transações de bitcoins. Ele está querendo saber quem está comprando bitcoin, quem está mandando para quem e quanto. Isso porque, recentemente, o próprio governo federal ele aumentou a alíquota de IOF em transações de comércio exterior, de câmbio. Se você vai mandar dinheiro para o exterior, se você vai receber dinheiro do exterior, o governo ele colocou agora uma taxa de IOF mais alta. E com isso, algumas pessoas podem não estar mais achando interessante fazer o câmbio tradicional. E aí vão migrar para criptomoedas, porque é muito simples. Você compra bitcoins, manda para o seu remetente lá no exterior e o seu remetente lá ele faz a conversão na moeda local. É tão simples quanto isso. E é tão rápido e fácil. O governo ele está vendo aí uma brecha muito grande para a elisão fiscal e evasão fiscal. A gente pode dizer assim. Mas será que isso vai dar certo? Vamos conversar bastante a respeito disso, pessoal. Meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. E um monitoramento que o governo ele já vem fazendo há algum tempo é direto nas exchanges. Ele já monitora ali quanto você está comprando de Bitcoin, quanto você está vendendo, e com base nisso, a diferença entre a compra e a venda, você já vai ser taxado em imposto de renda. O governo ele já está fazendo isso. Ao passo que, se você faz no P2P ou em outras formas mais privadas, fica mais difícil esse rastreio. Então, o governo ele quer fazer o rastreio diretamente na rede e em que ele está tentando realmente fechar o cerco para os usuários. Será que ele vai conseguir? Algumas pessoas que não conhecem como é que funciona a rede Bitcoin, a rede ela é aberta. Se você entra ali no site mempool.space, você consegue ver todas as transações que estão acontecendo, de qual carteira está saindo, para qual carteira está indo os fundos e quanto. Você consegue ver o saldo das carteiras, inclusive, e por causa disso, é muito fácil você colocar um software que faça o monitoramento das transações de forma online ali. Você consegue fazer rastreio de IP, inclusive. Então, tem todas essas brechas que você pode colocar uma inteligência artificial para fazer o rastreio. E sim, se a pessoa for descuidada, ela realmente pode ser pega pelo governo. Acontece que enquanto o governo ele cria soluções em uma velocidade X, o mercado ele cria soluções para garantir a privacidade do usuário na velocidade x ao quadrado. Não é uma coisa linear, é uma coisa exponencial. O governo ele está criando soluções para conseguir quebrar a privacidade nessa velocidade. Assim, enquanto que o mercado ele cria soluções para garantir a privacidade nessa velocidade, indo para o infinito, que acaba mostrando que realmente não é uma briga igual. Ela é bem desigual e a tendência do governo é realmente chegar à obsolescência, se a gente continuar nesse ritmo. Quais são as principais dificuldades que o governo ele tem para lidar hoje com relação a quebrar a privacidade do usuário? Tá, ele pode monitorar diretamente a rede, mas tem algumas outras soluções que ele não tem muito o que fazer. Por exemplo, rede Liquid. A rede Liquid, ela protege ali o saldo que está sendo enviado de uma carteira para outra. Você não sabe quanto está sendo enviado de uma carteira para outra, o que acaba dificultando um tanto o rastreamento. Tá, você pode fazer a análise heurística. Você sabe que entrou X bitcoins de um lado e saiu X bitcoins lá do outro lado. Beleza. Mas e se a pessoa ela quebrar essa transação em 2, em 3 ou 4? Ou então a entrada, ela faz uma quebra de várias transações menores e do outro lado ela quebra em outras transações menores com valores diferentes do anterior e em horários diferentes. Como é que você faz para analisar nesse nível? Pode realmente ficar bem complicado. Outra solução que o governo ele vai ter que pensar como é que ele vai fazer para lidar é a criptomoeda Monero, que é uma criptomoeda que foi criada com o propósito de garantir privacidade para o usuário. A rede da Monero, ela esconde o remetente, ela esconde o destinatário, ela esconde o valor, ela esconde praticamente tudo, o que acaba tornando o rastreamento, se a pessoa fizer a transação por ali, extremamente complicada. Então, se a pessoa ela comprou Monero e depois usou esse Monero para comprar Bitcoins, como é que você faz o monitoramento nesse caso? Realmente fica um desafio muito grande. Uma outra coisa simples que os usuários fazem e que realmente acaba tornando a coisa muito, muito difícil é se ele simplesmente fizer uma criação
brutal de carteiras. Ali ele tem várias carteiras e manda bitcoins para um lado, manda bitcoins para o outro. Você não sabe quantas carteiras o usuário tem, qual valor ele tem em cada carteira, o que acaba tornando a coisa muito mais confusa. Você não sabe se aquela carteira é daquele usuário mesmo. E tem outra coisa que os usuários podem fazer. Em relação à rede IP, ele pode simplesmente fazer uso da rede Tor, que esconde o IP do usuário, o que acaba tornando o rastreamento por IP impossível. Então você já percebe, o governo ele cria soluções para rastreamento nessa velocidade, enquanto que a comunidade, enquanto que o mercado cria soluções na velocidade x ao quadrado para proteger a privacidade do usuário. Não é uma briga igual, ela é bem desigual. E é por isso que eu estou falando, mesmo que de um lado o governo ele vai apertando o cerco em uma certa velocidade, o mercado ele cria soluções para garantir a privacidade em uma velocidade muito maior e tendendo ao infinito. Outras coisas que os usuários acabam fazendo para garantir ainda mais a privacidade é fazer uso de aplicativos como, por exemplo, o Telegram, que protege a privacidade do usuário. Você não tem maiores informações sobre o usuário que está interagindo ali. O Telegram ele não tem sede no Brasil, então acaba ficando uma coisa realmente muito mais complicada. As pessoas estão negociando em grupos do Telegram. Que grupos que você vai monitorar? Sendo que tem uma quantidade colossal de grupos espalhados ali pela rede. E mesmo que você comece a monitorar um determinado grupo, nada impede que a pessoa participe de mais e mais e mais e mais grupos. E é justamente isso que o pessoal vai fazendo. Eles não se atêm a um grupo só, mas eles têm uma sequência muito grande de grupos onde eles interagem, o que acaba tornando ainda mais difícil você monitorar as transações dos usuários. E o último ponto que acaba tornando o monitoramento extremamente complicado é quando os usuários começam a fazer uso de uma quantidade muito grande de criptomoedas. O mês que o governo ele começa a monitorar determinadas criptomoedas, o pessoal já sabe, olha, essa criptomoeda, essa e essa já estão sendo monitoradas. O que o mercado faz? Ele cria uma nova criptomoeda e aí as pessoas começam a transacionar naquela nova criptomoeda e a gente retorna lá para a fase de planejamento. É igual eu tenho aquele desenho lá do Pica-Pau, de volta à fase de planejamento. Toda hora o governo ele cria uma nova solução para tentar rastrear as transações e os usuários criam novas soluções para quebrar esse rastreamento. E naquela velocidade x ao quadrado, nunca é uma velocidade x. Você não tem a criação apenas de uma criptomoeda, você pode ter a criação de 2, 3, 10, 20, 50, 1 milhão, se for o caso. E acaba se tornando realmente muito complicado o rastreamento nesse caso. Com isso, a gente concluiu o seguinte: esse rastreamento que o governo acaba tentando fazer sobre transações, criptomoedas, realmente acaba pegando aquele cara amador, aquele cara que não se informa tanto a respeito das soluções que existem. Agora, aquele cara que já é profissional, aquele cara que está lendo o tempo todo sobre o que está acontecendo, ele vai se tornando cada vez mais e mais e mais blindado. Fica praticamente impossível chegar nesse cara. O que você já começa a entender, simplesmente tentar quebrar a privacidade do usuário não resolve o problema de verdade. Você só aumenta o problema e aumenta ele explosivamente, tornando praticamente impossível que você saiba exatamente o que está acontecendo ali na rede. Você não consegue. No final das contas, o governo ele não vai ganhar essa briga. Ele vai perder. Na verdade, ele já perdeu. Ele ainda só não percebeu o que está acontecendo. E agora vem aqui a minha reflexão honesta a respeito disso ali. O governo ele está desesperado para fazer uma arrecadação de impostos porque ele gasta mais do que arrecada. E as pessoas, elas já percebendo que o governo ele só vai no sentido de aumentar os impostos, elas já estão tentando fugir para outras soluções. Já tem pessoas que simplesmente abandonaram o Brasil. Tem agora uma fuga massiva de pessoas para o Paraguai, que é um país que oferece uma simplificação tributária muito maior, oferece uma qualidade de vida razoável e oferece liberdade. Você não tem esse sufocamento tributário, esse sufocamento legislativo que acontece aqui no Brasil. Muitas pessoas já estão migrando para lá e estão migrando para outros países onde você tem mais liberdade e mais privacidade. Enquanto isso, o Brasil ele continua caminhando na contramão do que o mercado ele está apontando e com isso, até chegar no momento que as pessoas se tornaram tão especialistas nessa capacidade de conseguir privacidade na sua vida financeira, em que o governo vai ficar simplesmente numa situação que ele não consegue mais arrecadar impostos. Se a gente chegar nesse ponto, o governo ele entra em colapso, porque a curva das despesas é sempre no sentido crescente,
A curva das receitas vai começar a cair porque as pessoas elas estão se afastando cada vez mais do mercado financeiro tradicional. Onde é que isso vai parar? Eu quero ver sua opinião aí nos comentários. Beleza, pessoal? Obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima.